senhoras e senhores, é chegado o momento. E aí, como usar o ChatGPT para estudar? Como otimizar os seus estudos com essa ferramenta de inteligência artificial? Você que está aí estudando no ensino médio, você que está prestando vestibular, você que está prestando concursos públicos, olha só, podemos usar essa ferramenta para otimizar os nossos estudos. Então, primeiro passo, vai lá, entra no site da OpenAI, certo? E, primeiro, algumas dicas gerais. Não se esqueça, comece sempre com um prompt claro. Prompts específicos são os melhores do que aqueles prompts vagos, abertos, né? Segundo, use sempre uma linguagem natural. Evite linguagem técnica demais. Terceiro, tenha paciência. Se a resposta não for útil, tente reformular o prompt ou dar mais contexto. E por último, experimente diferentes prompts e tópicos. O ChatGPT, ele pode responder a uma variedade de perguntas, certo? Agora, vamos elencar aqui as principais maneiras de estudar o ChatGPT para estudar. Aí vocês viram algumas dicas gerais. Agora, como é que a gente pode fazer isso na prática? É o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Primeira dica, senhoras e senhores. Resumindo e explicando, isso mesmo que vocês ouviram. O ChatGPT, ele ajuda bastante na hora de resumir aquele conteúdo, muitas vezes longo, difícil que você tem para estudar para uma determinada prova, tá? Então, nesse caso, você pode pedir ao ChatGPT para resumir esse conteúdo, esse material que você vai estudar. Aí precisa estudar, tá desesperado, vai ter prova amanhã. Vamos pegar um exemplo aqui na prática? Então, acompanhe comigo. Você vai lá no ChatGPT, tá? E cola lá o conteúdo que você precisa. Vamos pegar um exemplo aqui que você tem. Vai ter prova de geografia sobre problemas ambientais. Tá aí um tema recorrente nas provas, nos vestibulares. E você tem muita coisa aí para estudar sobre problemas ambientais e pouco tempo para fazer isso. Então, o que você pode fazer? Você pode lá pegar o conteúdo, copiar e colar aí na caixinha de texto do ChatGPT, e aí depois que você colou o conteúdo ali, que é gigantesco, é coisa pra caramba, aquele desespero, aí você manda o prompt para ele, a ordem para o ChatGPT. Agora, olha só, você vai lá e escreve assim: resuma esse conteúdo abordando os principais tópicos sobre os problemas ambientais. Bora? E aí está, o ChatGPT vai pegar todo aquele conteúdo enorme e vai fazer um resumo aí para você com os principais tópicos, tá? Não está feliz? Você pode melhorar. ChatGPT, por favor, me salve, me ajude. Eu estou desesperado. O que você pode fazer? Você achou que ficou muita coisa ainda? Então, você vai lá e dá outra ordem. Escreve um outro prompt. Lembrando, o segredo é saber escrever um bom prompt. Então, você vai lá e escreve assim: agora, faça um resumo dividindo o texto em tópicos. Professor, mas ele vai saber que texto... Ele sabe, tá na memória dele, fica tranquilo. Olha só o resultado, gente, aí está, olha lá que bonito. Olha só, já tá tudo dividido em tópicos. Tem um tópico ali, ó, poluição do ar, desmatamento, degradação do solo, superpopulação. Enfim, ele já deixou tudo dividido para você em tópicos, o que facilita muito na hora de estudar, né? Na hora de estudar, né, senhoras e senhores? Vocês estão ligados que dessa forma fica muito mais fácil estudar. Beleza? Então, fica aí a dica. Mais uma dica de como estudar usando o ChatGPT. Uma dica que eu dou aqui que pode ser muito útil é memorizar informações. Sim, o ChatGPT pode te ajudar. Se você está tendo dificuldade em memorizar um conceito específico, pode pedir ao ChatGPT
para, de repente, escrever uma música, né, empolgante, cativante sobre aquele determinado assunto. Você pode pedir para ele fazer uma piada ou fazer uma rima para te ajudar a lembrar, de repente, uma forma, um assunto ali que você está tendo dificuldade para memorizar, para estudar, para lembrar para a prova. Vamos pegar um exemplo. Vamos lá. Vamos supor que você vai ter prova de matemática e está desesperado e precisa memorizar, precisa lembrar algumas fórmulas. Ora, é só pedir ao ChatGPT. Vamos pedir para o ChatGPT. Aqui está. Querido ChatGPT. Não precisa falar querido também. Seja direto. Faça uma piada, né? Faça uma piada ou rima que me ajude a memorizar as fórmulas da área de figuras planas. Olha só, fórmulas da área de figuras planas. Olha só o que ele nos traz. Claro, aqui está uma rima divertida. Vamos ver se é divertida mesmo. Para ajudar a memorizar as fórmulas da área das figuras planas. Então, olha só, a rima que ele mandou é a seguinte: num retângulo tão esperto, bases vezes altura é seu acerto. Essa aí não rimou muito, mas beleza. No triângulo, a metade basta. Base vezes altura dividido por duas, que festa. No quadrado, que figura engraçada. Lado vezes lado é a sua pegada. E no círculo, que redondinho. Pi vezes raio ao quadrado é o caminho. Essa última melhorou. Estão vendo, senhoras e senhores? Agora, se você não gostou, você pode pedir para ele fazer outra. Não gostei, essa aqui eu não vou gravar nada, tá? Essa inteligência aqui não tá muito inteligente, não. Não tá muito criativa. Você pode pedir para ele fazer de novo, certo, senhoras e senhores? Portanto, você pode usar também o ChatGPT para ajudá-lo a memorizar, né, algum conteúdo de uma forma mais divertida. Mais uma dica de como estudar usando o ChatGPT. E a dica é: obtenha conselhos sobre sua redação. Isso mesmo, se você tem uma tarefa de casa ou redação, ou mesmo você está estudando para o Enem, para os vestibulares, mas não tem certeza sobre a qualidade do texto que você está produzindo, da redação que você está produzindo, é simples. Colhe a sua redação no ChatGPT e peça conselhos sobre sua redação. Isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para o ChatGPT analisar essa redação. Então, vou colocar aqui a redação, para isso basta copiar e colar a redação na caixa de texto. Então, você vai lá, cola a redação na caixa de texto e pede o seguinte, solicite o seguinte: analise essa redação tendo por base os critérios de avaliação do Enem. Então, para garantir, escreva aqui, especifique Exame Nacional do Ensino Médio e pode colocar ali, ir além. Olha só, não só para ele analisar usando os critérios do Enem, mas aponte os erros e como melhorar. Vamos ver como é que ele vai fazer isso? Então, aqui está, agora vamos solicitar. Olha só, o ChatGPT traz uma análise da sua redação. A redação aborda um tema relevante e apresenta uma estrutura adequada, como introdução, desenvolvimento e conclusão. No entanto, olha só, ele já está apontando aqui os erros como nós solicitamos no prompt, no comando. Apresenta alguns pontos que podem ser melhorados para atender os critérios de avaliação do Enem. Vou destacar os principais erros e fornecer sugestões. Então, além de apontar os erros, por exemplo, olha só, a redação apresenta algumas inconsistências na argumentação. Por exemplo, menciona a imposição da fé como um dos fatores para a queda na vacinação, mas não desenvolve essa ideia adequadamente. Então, está aqui um erro apontado. Mas ele não para por aí. Como você pediu também o quê? Como melhorar? Ele diz: sugiro que você aprofunde mais esse aspecto, explorando interpretações religiosas equivocadas que podem influenciar a decisão das pessoas em não se vacinarem. Tá? Assim como também temos aqui outras passagens. Tá? Então, por exemplo, clareza e objetividade. Algumas frases são longas e apresentam múltiplas ideias, o que pode dificultar a compreensão do leitor. Recomendo dividir essas frases em períodos mais curtos para tornar o texto mais claro e objetivo. Então, são dicas que podem ser úteis aí na hora de escrever uma redação. Então, portanto, você pode sim utilizar o ChatGPT para aprimorar, para melhorar, né, o seu texto. Né? Quantas vezes a gente escreve ali, será que esse texto está legal? Será que não está legal? Tá aí uma dica. O ChatGPT pode te auxiliar. Olha, gente,
Quem nunca passou por essa situação? Você estudou, estudou, estudou e tá ali preocupado. Pô, será que eu tô manjando esse conteúdo? Tá? Será que eu tô sabendo mesmo os principais tópicos? Olha só, você pode utilizar o ChatGPT para testar os seus conhecimentos sobre um assunto específico, isso mesmo. Então, depois de você estudar ali um conteúdo, né, e desejar fazer esse teste para saber se você está sabendo mesmo, você pode colar esse conteúdo específico lá no ChatGPT e solicitar que ele crie questões, exercícios, uma lista de exercícios sobre esse assunto. Quer ver, ó? Vamos fazer um teste. Você vai lá, cola, né, no ChatGPT, ali na área da caixa de texto, o seguinte, cola ali o conteúdo que você quer, cola aí, neste caso o meu aqui foi o conteúdo sobre as revoluções inglesas do século XVII, e agora a parte interessante, você vai aqui no final, né, e colocar o prompt, ou seja, o comando, e nesse caso o comando é logo abaixo do texto que você colou aí na caixa de texto. Elabore uma lista de exercícios sobre esse texto, especifique, certo? E coloque as respostas. Olha só, e coloque as respostas. Vamos ver o que ele traz pra gente? Ah, está, senhoras e senhores. Olha só, quem era o rei da Escócia e Príncipe Elizabeth, que se tornou rei da Inglaterra em 1603. Quais foram as ações de Carlos I que levaram à Revolução Puritana, algumas medidas tomadas durante a Revolução Puritana. Então, ele fez aqui uma lista de exercícios com base no conteúdo que foi fornecido a ele. Tá? Pedi para ele colocar as respostas e, como vocês estão vendo, ele traz a lista de perguntas e também as respostas para verificar se você está manjando mesmo do conteúdo. Neste caso aqui, as revoluções inglesas do século XVII, que caem aí nos vestibulares, no Enem e nas provas do ensino médio. Então, fica a dica, testando seus conhecimentos usando o ChatGPT. Me diz aí, quem nunca passou por aquela situação que precisa escrever uma redação e não está inspirado, não tem ideias nem de como começar a sua redação? Bom, o ChatGPT pode te inspirar. ChatGPT, me inspire! Mas como ele pode te inspirar? Pelo menos para você começar a escrever. Bom, você pode ir até lá a caixa de texto do ChatGPT e escrever aí a sua situação. Descreva e solicite o que você está precisando, tá? Seja o mais específico, claro, possível na hora de escrever seu prompt, certo? Então, olha só. Preciso escrever uma redação, estou sem ideias. Fale a real para o ChatGPT. Dê 10 ideias. Agora o comando. Dê 10 ideias. Primeiro você deu o contexto, agora o comando. Dê 10 ideias interessantes sobre as implicações éticas da inteligência artificial. Então eu preciso escrever uma redação sobre as questões, as implicações éticas da inteligência artificial. E eu não tenho a menor ideia de como começar. Então, vamos solicitar o ChatGPT. Olha só o que ele nos traz. Aqui estão 10 ideias interessantes sobre as implicações éticas da inteligência artificial que podem ser exploradas na sua redação. Então ele fala aqui sobre viés algorítmico, ou seja, discuta como os algoritmos de IA podem perpetuar preconceitos e discriminação, privacidade e vigilância, a questão da coleta e o uso de dados pessoais pela IA. Você também tem a questão da autonomia e responsabilidade, emprego e automação, tá? Entre outras dicas aqui, né? Chegando aqui a total de 10 dicas, 10 ideias. Tá? Então pense comigo, você não vai aprender a escrever um bom texto, uma boa redação, você não vai ter criatividade e originalidade se você simplesmente copiar. Mas é inegável que naquele dia, né, que você está sem ideia, sem inspiração, o ChatGPT pode te ajudar, né? Pode te dar um empurrãozinho para você começar a escrever o seu texto, beleza? Senhoras e senhores, mais uma dica, hein? Você pode usar o ChatGPT para criar um plano de estudos, isso mesmo, tá? Você pode solicitar a ele que organize um plano de estudo. Só que aí o que você vai fazer? Você vai dar ao ChatGPT as informações necessárias para isso. A data da sua prova, por exemplo, o Enem, quanto tempo você tem, quantas semanas você tem para estudar, quais as disciplinas, certo? Que você precisa. Pode até falar para ele ali qual disciplina você precisa de mais tempo para se dedicar, certo?
e ele vai elaborar um plano de estudo completo para você. Vamos fazer um teste aqui para ver se esse negócio funciona mesmo? Então vamos lá. Você vai lá e coloca lá, elabore um plano de estudos para o Enem. Leve em consideração, tá? Eu dei aqui a prova para ele, especifiquei, e leve em consideração que tenho 12 semanas para estudar. Se você quiser colocar mais informações, perfeito, mas isso é suficiente no primeiro momento. Vamos ver o que ele traz. Aqui está, ele está dividindo por semanas, certo? Olha só, semana 3, 4, semana 5, 6, 7, 8, estão vendo? Mas vamos supor que você queira algo mais específico, mais detalhado, tá meio confuso. Pô, de repente ali você gostaria, né, de ter alternado ali as matérias de humanas, de exatas, de biológica, não queria só uma semana de humanas, enfim, você pode refinar aqui o seu plano de estudo, depende de como você vai dar o prompt para o ChatGPT. Então agora a gente pode, no caso, refinar, né, essa solicitação. Agora você pode assim, agora, vamos lá, refaça esse mesmo plano de estudos intercalando as matérias ao longo dos dias e das 12 semanas. Olha só, já dei mais informações para ele. Vamos ver o resultado e aqui está. Olha só, com base na sua solicitação, vou refazer o plano de estudos intercalando as matérias ao longo dos dias e das 12 semanas. Então, olha só, semana 1, segunda-feira, matemática, terça, linguagens, quarta, ciências humanas, quinta-feira, ciências da natureza. Você pode, inclusive, refinar, pedir mais. Não, agora me especifica aí as matérias de ciências humanas. Pode fazer isso também. Gente, tudo depende das informações que você fornece ao ChatGPT, certo? Então aí semana 2, semana 3, semana 4. Reparem que ele vai distribuindo aqui as matérias ao longo das 12 semanas que você passou para ele. Inclusive na última semana, estão vendo? Ele traz aí, ó, revisão final, tá? Já pensando aí que é a última semana para os seus estudos, certo? Propõe ali um simulado, enfim, descanso, certo, senhoras e senhores? Então, reparem, né? Você, num primeiro momento, né, pediu aqui para ele elaborar um plano de estudos para o Enem, levando em consideração 12 semanas. Depois, você refinou isso, trazendo mais informações. E olha só, usando, você não precisou digitar novamente, né, que você elabore um plano de estudos para o Enem. Não, você deu o seguinte prompt para o ChatGPT. Agora refaça esse mesmo plano de estudos, né, intercalando as matérias ao longo dos dias e das 12 semanas. Viu como é que o ChatGPT pode te ajudar também numa organização dos estudos? Beleza? Senhoras e senhores, se vocês são como eu e adoram um mapa mental, tá aí mais uma funcionalidade do ChatGPT. Ele pode elaborar mapas mentais. Na verdade, como se trata de uma ferramenta que utiliza uma linguagem de texto e não de imagem, ele não vai te trazer a imagem, mas ele pode te dar ali referências, informações importantíssimas para você elaborar um mapa mental, para organizar um mapa mental, certo? Vamos ver isso na prática. Como é que o ChatGPT pode nos ajudar a fazer um mapa mental bem brabo, bem útil? Vamos lá. Então, vamos dar aqui a informação para ele. Então, primeiro, contextualize, certo? Imagine que você é um especialista em biologia, porque isso é importante você dar essa informação, esse contexto para o ChatGPT. Elabore um mapa mental sobre o sistema nervoso. Você está ali estudando para as provas, para os vestibulares, para o concurso, para o Enem, e quer ali um mapa mental sobre sistema nervoso. Olha só, sistema nervoso, mano, olha só, senhoras e senhores, aí está. Ele trouxe aí as subdivisões, as funções, os neurotransmissores, tá? Mas aí você fala assim, Tom, mas isso aí, Dimas, não tá com cara de mapa mental, tem os tópicos, os subtópicos, como é que eu posso transformar isso num mapa mental? Ora, basta solicitar isso com um prompt adequado ao ChatGPT. Você vai lá na caixa de texto e faz o seguinte, ó. Beleza, agora me
oriente como elaborar um mapa mental no papel, olha só, no papel, com essas informações resumidamente, porque vocês viram informação pra caramba, não é? Eu quero uma coisa mais resumida, mais objetiva, que na hora de eu colocar no papel, que seja mais interessante, inclusive visualmente. Vamos lá? Ah, tá aí, ó. Claro, aqui está uma orientação passo a passo para elaborar um mapa mental em papel com as informações resumidas sobre o sistema nervoso. Inclusive, olha só, ele traz até para vocês os materiais necessários, papel em branco, canetas coloridas ou marcadores, régua aqui, que ele traz como opcional, e ele vai mostrando passo a passo como é que você pode montar esse mapa mental aí na sua folha de papel. Tanto que ele fala, ó, ele diz o seguinte, olha só, escolha um tamanho de papel adequado para o mapa mental. Pode ser uma folha A4 ou maior, depois passo 2. No centro do papel, desenhe um círculo ou retângulo grande e escreva sistema nervoso, que é o tema principal, né? Então, quando a gente vai fazer um mapa mental, no centro, em destaque, o tema, né, principal, que no caso aqui é o sistema nervoso, né? E aí você, ó, passo 3, a partir do núcleo central, desenhe linhas ou setas que ficam para fora, né? Cada linha representará uma divisão. Você pode, inclusive, no lugar de linhas, utilizar flechinhas, eu adoro usar flechinhas. E olha só, ele vai aqui mostrando, inclusive, ó, para os neurônios, no passo 6, sinapses e neurotransmissores, você pode adicionar subciclos, né, que são os subtemas aí, e inclusive ele também aqui dá dicas, né, são muito importantes na hora de você elaborar um mapa mental. Use cores, olha só, aqui no passo 7, use cores diferentes para cada parte do sistema nervoso ou para cada nível de ramificação, certo? Então, como vocês puderam ver, né, ele não vai trazer um mapa mental pronto, porque não é um recurso de IA gráfico, né, com imagens, mas ele te mostra passo a passo como fazer um mapa mental. Você pode fazer diferente também, você pode trazer as informações para ele, você pode copiar um determinado conteúdo, cola no ChatGPT e pode pedir, solicitar ele que transforme esse conteúdo em um mapa mental. Ele também pode fazer isso. Então você já pode pedir para ele, né, elaborar como foi no nosso caso aqui, nesse exemplo que eu dei. E, senhoras e senhores, tá aí outra dica que eu acho que vai ajudar muita gente, né, quem está estudando aí para as provas, para os vestibulares, para os concursos. E que dica que eu dou? A dica é resolvendo questões. Sim, senhoras e senhores, o ChatGPT pode resolver questões das mais diversas áreas, né? Você pode solicitar a resolução de uma questão e, além disso, você pode pedir também a resolução passo a passo. Não é só pedir a resposta, não. ChatGPT, me diga qual a resposta correta. Não, você pode solicitar ele passo a passo. Tá? Como é que resolve uma questão? Tá? Então, vamos supor, vamos pegar um caso aqui. Vamos supor que você está estudando matemática, mais especificamente probabilidade. Você pode solicitar a resolução de uma questão de probabilidade ao ChatGPT. Tá? Vamos supor que você está estudando ali para o Enem, por exemplo. Você pode pegar uma determinada questão do Enem, copiar e colar essa questão na caixa de texto. Tá? Você vai lá na caixa de texto, cola essa questão e, na sequência, você faz o quê? Depois que você colou, você coloca aquele prompt, né, matador perfeito. Né? Lembre-se, este é o segredo do ChatGPT, fazer um prompt adequado, né? Então você coloca ali o prompt para ele. Mostre, depois que você colou a questão, mostre a resolução passo a passo dessa questão. Inclusive, olha só, uma resolução, uma questão do Enem de 2019, certo? Mostre a resolução passo a passo dessa questão e apresente a alternativa correta. Vamos ver o que ele traz para a gente. Aí está, já está resolvendo, tá? Ele, ó, item A, os eventos, A, a declaração é inconsistente, B, a declaração é fraudulenta. Ali, olha só, passo a passo a resolução da questão e no final, como foi solicitado, olha só, a alternativa correta, já que é uma questão de múltipla escolha, a alternativa correta é a letra E, certo? Então, vocês viram. Aliás, isso pode ser feito também com questões das mais diversas áreas, certo? Óbvio que nós vamos ter aqui uma limitação quando se trata, né, de uma questão que traga uma imagem. Dependendo da imagem, você pode descrever a imagem, ali apresentar a descrição
dessa imagem para o ChatGPT. Mas aí podemos ter algum tipo de equívoco. Mas, numa questão como essa, né, uma questão de matemática, né, em que você tem ali a informação, né, na forma de texto, né, o ChatGPT pode te ajudar, pode ser muito útil, certo?